O governo vai continuar gastando. Uma ala do governo Lula defende adiar o anúncio do pacote do corte de gastos para a semana que vem, passa amanhã, mesmo com a pressão do mercado. O argumento é que as medidas têm potencial para causar um impacto positivo no mercado financeiro e que esse otimismo acabaria sendo ofuscado pela vitória de Trump nos Estados Unidos. Chances, curtos e grossos, por favor, vocês quatro. Curto e grosso, sem muito somebody love. Então começa. Para vocês, qual é a chance de se perder dos ministros do STF, em especial Rivaldo Jesus? Qual é a chance deles perderem um visto para os Estados Unidos? João? 50%. Nossa senhora, que animador, hein? Por que Eu 50%? não acredito tanto nisso, porque seria um processo burocrático. Precisaria comprovar todas as fraudes, excessos que eles cometeram, né? Fraudes entre aspas, excessos que cometeram na lei, né? Que ultrapassaram o Estado de Direito. E aí precisaria adequar a legislação americana. Eu gostaria que isso acontecesse, acredito que sim, mas infelizmente... Eu vou lá e explico. Na realidade, o Brasil não é um tema tão importante assim para os Estados Unidos. A ponte que os deputados estão lá fazendo é importante. Mas mesmo com Elon Musk tendo sido afetado... Então, é que, como eu disse, tudo que vem acontecendo vem piorando para a direita. Então, eu fico bem gato escaldado, bem receoso. Eu gostaria de acreditar, mas assim, devido aos últimos acontecimentos, onde tudo piora para a direita, para a liberdade de expressão, eu fico bastante receoso de que aconteça de fato. Panterona, o que você acha? Cara, eu voto com o João, assim. Infelizmente, aqui é Brasil, como o Lula disse quando escreveu lá no Twitter. A gente, parece que quanto mais a gente... Na verdade, eu sinto pouca articulação vindo por parte dos nossos congressistas, do nosso Senado, e eu tenho a sensação, me parece, que eles depositam todos os ovos no cesto de lá dos americanos. Então, eu acho que para que isso acontecesse, teria que, aqui no nosso país, ter uma mobilização de acordo com aquilo que a Constituição nos garante. Se há abuso de poder, eu posso afastar o ministro da Suprema Corte do país. Eu vou perguntar para vocês, mas eu quero falar para o meu amigo Payday Today. Payday Today é um hater. É um hater que está todo dia aqui me odiando. Payday, como que está você today, Payday? Payday hoje fala assim, você fala mal da Janja, mas está com uma gravata Prada, mas ela foi comprada com meu dinheiro, meu amor. Boa. Tá? Dorme com essa, chuchu. E eu sou elegante, me desculpa. Professor Marcelo Suano, qual a chance? É uma chance que aumenta de acordo com duas coisas. A primeira delas, está na política econômica do Trump o aumento dos impostos para os produtos chineses em 60% na importação. Significa o quê? Ele já declarou, a minha guerra econômica com a China vai ser intensificada. Eu não quero guerra militar, quero guerra bélica, a minha guerra vai ser econômica. Aí qual é o detalhe? Ora, fazendo isso, simplesmente a China vai querer entrar cada vez mais aqui no Brasil. Como a China tem um namorico com o governo brasileiro, o que ele vai esperar? Ele vai esperar em determinado momento, quando as empresas americanas ou cidadãos americanos forem mais batidos ou sofrerem consequências dessa entrada ou dessa aliança do Brasil com a China. Aí, dependendo disso, ele pode, aí é que é a maravilha, ele pode simplesmente dizer, estão enchendo o nosso saco, estão batendo nos nossos interesses estratégicos? Legal, então vou conversar com o Senado e com a Câmara, porque ele não precisa do sistema judiciário para aprovar legislações que vão dizer assim, caça a entrada desses indivíduos aqui no Brasil. O judiciário nem apita isso. Nem apita. O judiciário nem apita. Decisão de política externa. Se encher o saco, ele pode dizer, vamos começar a sancionar o Brasil? Vamos. Sancionar como? A economia brasileira? Não, a gente não precisa. Vamos sancionar as autoridades que não são democráticas. Aí o Paulo Gonet vai fazer um recurso, vai para o STF votar contra o Trump. Sim. Aqui já puseram o Elon Musk no processo para pôr o Trump. É um pulo. Passo. Ludmila, qual é a sua percepção deste tema? Eu concordo muito com o que eles falaram, mas eu ainda sou um pouco mais positiva. Eu espero que o Elon Musk ele tenha algum cargo aí nesse governo do Trump, que ele seja um ministro ou algo assim, e que ele exponha mais coisas que ele já veio aí expondo a respeito do Xandão, que os deputados e os senadores aqui do Brasil
exponham também, levem para lá mais reclamações e coisas que o Alexandre ele foi... que ele passou dos limites aqui no Brasil. Tem também aquele pendrive do assessor do Xandão, que ainda eu acho que tem muita coisa para expor dali, e talvez seja o caso de levar todas essas reclamações do povo brasileiro e do nosso Senado, do nosso Congresso e tudo, lá para os Estados Unidos, ver se o Elon Musk ajuda a gente, o Trump... O problema do povo. Senado e Câmara não tem problema com o Alexandre, desculpa, que eles podem fazer alguma coisa. O povo é que não pode fazer nada. Eu acho que eles têm coisas a reclamar, sim. Eles foram derrubados em época de eleição. Eles podem olhar para o espelho e reclamar. Né? Olha para o espelho e falar assim, eu podia ter feito alguma coisa, né? Eu podia ter feito uma obstrução. A maior obstrução da história. A maior obstrução da história. Aqui, eu gostei muito aqui do Edan André. Edan André me corrigiu na minha resposta ao Payday. Edan André escreveu, então não tem diferença nenhuma entre você e a Janja. Não, gente. Por quê? Olha que resposta boa. Não tem diferença nenhuma. Por quê? Se a sua Prada foi comprada com o seu dinheiro, a Prada dela também foi comprada com o seu dinheiro. Parabéns, André. Eu gostei muito. Bela resposta. Eu gosto de gente assim, inteligente. E compremos quando deu. Porque o governo vai continuar gastando. Uma ala do governo Lula defende adiar o anúncio do pacote do corte de gastos para a semana que vem. Passa amanhã. Mesmo com a pressão do mercado. O argumento é que as medidas têm potencial para causar um impacto positivo no mercado financeiro e que esse otimismo acabaria sendo ofuscado pela vitória de Trump nos Estados Unidos e também com a decisão do Copom, que deve elevar a taxa básica de juros na tarde de hoje. Glaze on fire, Glaze Hoffmann, presidente do PT e candidata ao TCU, e o brasileiro vai tomar no... Não quer saber de corte de gasto. Não quero saber de corte de gasto. Em postagem no Xvideos, no X, Glaze disse que a crise fiscal tratada pela mídia é inexistente e reclamou da falta de atuação do Banco Central para reduzir a cotação do dólar. Aspas para Glaze Hoffmann. O único descontrole na economia não é nos gastos do governo, mas nos juros estratosféricos que fazem crescer a dívida pública e já provocam recordes de recuperações judiciais das empresas, apesar do crescimento da economia. É uma chantagem aberta dos mercados financeiros que cria expectativas falsas e irrealizáveis, manipulando o câmbio, a bolsa e as decisões do BC. Apostam contra o país e os analistas da mídia ainda lhes dão razão. Fecho aspas. Mas, por outro lado, no último mês de setembro, segundo o levantamento feito pela consultoria Scantec, os preços da carne bovina para o consumidor brasileiro subiram 7,2% em relação ao mesmo mês de 2023. Em todo o país, o preço médio nacional da carne vermelha subiu para R$ 28,65. Com isso, a saída adotada pelo brasileiro foi substituir as carnes por ovo e peixe. O consumo do ovo aumentou 27,1%, enquanto o do peixe subiu 6,2%. Bye picanha, né? E, por fim, com a vitória de Trump, o dólar comercial... Nossa, você pegou essa matéria de cedo, hein? Porque já Porque ele chegou a bater 6,12, alemão. 18, não? Né? Ele chegou a bater 6,12 hoje o dólar. É o dólar turismo, né? O turismo bateu 6,12, o dólar comercial, então, chegou a bater 5,86 no começo da manhã de hoje, mas recuou no início da tarde e agora é negociado a R$ 5,70. Já o dólar turismo, que é a moeda utilizada por Janja, que faz compras internacionais em dólar, é vendido no patamar de R$ 5,97, chegando a bater R$ 6,17 pela manhã. Salvo pelo gongo, hein, alemão? Se foi culpa minha, me desculpe, eu me desculpo quando eu erro. E aí,
Não vai ter Disney esse ano, então, Geisiane? A Glaze Hoffman toda semana repete exatamente a mesma frase. Quem tá ansiosa ela não sabe falar outra agora, coisa, ela não sabe falar outra coisa. Professor, quem igual tá Rottweiler, só sabe latir. O twitteiro dela só copia e cola. É impressionante. Professor, agora quem tá ansiosa sou Ela eu. fica se plagiando, ela se plagia. Eu tô contando os dias para mudar a gestão do Banco Central, porque eu quero muito ver como é que vai se comportar. A minha aposta é com você. O Arthur não tá aqui conosco hoje, mas a minha aposta é uma pena. Mas ela repete toda semana exatamente a mesma coisa. E assim, prova que ela mesma não sabe o que está falando em termos de economia e que todas as pessoas que teriam capacidade para resolver o problema simplesmente não se importam com ele e não querem resolver o problema. Esse que é o grande ponto. O Haddad disse que estava apreensivo com a eleição do Trump. O Haddad, aqui no país, tem motivos o suficiente para estar bastante apreensivo, porque isso acontece na gestão dele. Ou ele também vai amargar o cargo de pior ministro da Fazenda, assim como ele fez no Ministério da Educação, assim como ele fez quando ocupou o cargo de prefeito aqui em São Paulo, que teve, assim, uma péssima aprovação. Coitado da Estela. Não tão coitada assim. Que teve uma péssima aprovação, né, dos cidadãos, como diz a Janja, daqui de São Paulo. Então, assim, tem motivo o suficiente, problemas o suficiente, e aí, de novo... Mas né, ele já não que deve ter abrido, Glaze, como diz a Janja, o real motivo. Exato. Como a Glaze, eu falei isso aqui ontem, vou repetir. O grande problema é que as ideias são ruins e erradas. O projeto de poder do PT não é de fazer com que a economia funcione. Basta a gente ver o quanto as ações políticas deles são de intervir na economia. Um bom exemplo é aquele caso do livro. Eles querem segurar o desconto do livro para prejudicar a Amazon. Isso prejudica a todos os brasileiros que querem consumir um produto livremente. Isso prejudica o nosso mercado. O nosso país não se torna, portanto, atraente. O estrangeiro olha para cá e vê esse Estado mexendo, cutucando na nossa economia de maneira completamente totalitária e, é evidente, não coloca dinheiro aqui e prejudica a todo mundo que quer comprar aí, ó, o ovo. Já que a picanha não dá, a gente está tendo que comer ovo. Professor Ludmila e João, 1 minuto para considerações de vocês nesse tema. Eu não tenho, assim, uma opinião formada. Uma opinião formada. Então não precisa. Adoro. Quer mandar um recado, Paulo? Pode mandar. Gostaria que você mandasse um recado. Eu mando um recado. Conta em segredo aqui pra mim. A minha mãe ama você. Você poderia mandar um beijo pra ela? Essa foi legal, hein? É Rosa. Pegou no coração do Pavilar. Mãe, ele... Rosa Maria, ela mora aqui em São Paulo, na Vila Formosa. Ó, Dona Rosa Maria, se eu fosse uma rosa, eu te dava um botão. Mas como eu sou este palhaço, eu lhe mando um beijo do fundo do meu coração. Ai, que coisa linda! Muito obrigado, João. Ô, Pavinato, você sabe que tem uma coletânea de prints de artistas, influencers, políticos de esquerda reclamando do dólar quando estava na faixa dos 5. E agora eles estão em silêncio. Hoje o dólar já está na faixa de Gaza. A faixa de Gaza. O dólar chegou na faixa de Gaza no Brasil. Na faixa de Gaza ali já está batendo 6 e eles sumiram, eles desapareceram. E eles tuitavam isso falando, é culpa do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Eles desapareceram. Mas o que eu, só para fechar, o que eu gostaria de falar é com relação à direita. A direita brasileira tem que entender que quando estiver no poder, tem que fazer igual o Bukele, Trump, Milei. Faça. Não vai falar, não dá para fazer, porque o Centrão, faça, a população vai te apoiar, na hora H todo mundo vai te apoiar, então faça, porque quando a direita vem para o poder, é muito limpinha, isso, vamos negociar, não muda a estrutura. Vídeo que não foi feito absolutamente nada no MEC. Tem que mexer no MEC, tem que mexer em vários lugares, mexeu na Lei Rouanet, ok, legal. O MEC vira e mexe, tem uma promoção nova, tem um Big Taste Turbo. Esse é o melhor, o Big Taste. Que é o único Mac que funciona no Brasil. E o quarteirão duplo também é muito bom. Eu não como no McDonald's. Não, por quê? Porque eu gosto do Burger King. Então tá bom, vamos parar de fazer propaganda gratuita. Professor Suano, 1 minuto.
Olha, é o que se espera da Gleisi, é exatamente ela manter o mesmo discurso, porque o papel dela é exatamente isso. Ela ficar batendo na pedra para que a estratégia que está sendo montada é só uma. Eles não têm ela projeto é uma batedora. De governo. É, mais ou menos. Eles não têm projeto de governo, eles não têm política pública, eles não têm projeto de país, eles não têm nada. Qual é? É só um projeto de poder. Então eles precisam arranjar culpados. É difícil acreditar que ela não fala com o Lula sabendo do que Projeto fala. de poder com PH? Eles sabem, exatamente. Com O PH de farmácia. Exatamente. Aí você pega, com certeza, o Lula sabe que ela está falando e foi acertado, é a minha impressão. Haddad também, todos sabem. Eles jogam em equipe. E eles colocam ali, por quê? Porque eles querem já preparar dois problemas. O primeiro deles, Galípolo, entra. Desculpa, Márcio Galípolo, não. Gabriel Portman. Qualquer que seja, entra porque eles querem que ele faça exatamente o que eles precisam. E eles vão ficar acusando o real, o dólar, dizendo que é culpa do Banco Central. Do Bolsonaro, do FHC daqui a pouco. E o real caiu. Nunca a culpa é deles, nunca a culpa é deles. Eu preciso correr, eu vou dar uma mijada, mas eu volto já, não saia daí. Em tempos de mudanças